Olá, senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, Nino, pela recepção. Última semana, né? Semana que vem tem prova, então todo mundo animado para a prova, né? Depende. Depende por quê? Desculpa, travou o microfone aqui, eu fechei sem querer. Desculpa. Depende por quê? Depende. Depende se a prova, como vai ser a prova. Nem eu sei ainda, porque eu não fiz. Não deu tempo. Durante a semana não dá tempo. Só fim de semana mesmo. Só vou fazer no fim de semana. Então, não consigo responder essa sua pergunta, né? Nós sabemos que serão... todas as provas serão no mesmo esquema, né? Serão assertivas, né? Questão de falso ou verdadeiro, num montante de 20 questões. Vocês aí terão 48 horas para fazer essas questões, essas avaliações. Então, o método é esse, 20 questões de falso ou verdadeiro. Tá? Que fica mais tranquilo assim, dessa forma. Não tem que justificar nada, viu, Luanderson? Não? Não, é só falso ou verdadeiro. Mas tem a opção de depende? Não tem. Isso aí é uma prova positivista, sabe? Ou é ou não é. Bom, senhores, vamos lá. Obrigada. Hoje a gente vai... Não sei se alguém já teve interesse de verificar lá que na unidade 2.3 nós falaríamos aí sobre descanso, tá? E é uma aula super tranquila, é um ponto tão incontroverso, são poucas as inconsistências, então é bem calma, bem light mesmo, que basicamente nós vamos falar do direito ao descanso do trabalhador. Então, descanso semanal, remunerado, férias e descanso intrajornada também. Veja, o que são os períodos de descanso? Esse período é aquele lapso temporal em que o trabalhador ele está descansando. Alguns lapsos temporais eles são remunerados, outros não são remunerados, mas porém ali ele está deixando de exercer por um período determinado a sua atividade laboral. Qual é o objetivo desse descanso? Justamente possibilitar o descanso efetivo, possibilitar o lazer, possibilitar o convívio familiar e o convívio social. É esse o objetivo desse período de descanso. E eles podem ser encontrados como as férias, os intervalos, intrajornada e interjornadas e os descansos nos domingos e feriados. Basicamente, são essas 3 espécies de descanso. Vamos começar pelo o intervalo intrajornada. Senhores, de uma maneira geral, eu tenho, com relação à jornada, eu tenho duas espécies de intervalos. Eu tenho intervalo intrajornada e interjornada. Intrajornada é o intervalo dentro da sua jornada de 8 horas de trabalho, de 6 horas de trabalho, tá? Esse é intrajornada porque está dentro da tua jornada. Interjornada é o intervalo de um dia de trabalho para outro dia, para o dia seguinte de trabalho. Que são 2 jornadas. Entre as 2 jornadas laborais, tem que ter um intervalo determinado em lei. Primeiro, a gente vai tratar do intervalo intrajornada, dentro da jornada de trabalho, dentro do dia de trabalho. É o famoso horário do almoço, né? É o horário lá aquela 1 hora destinada ao almoço, à refeição, ou somente ao descanso. O artigo 71, ele diz assim, em qualquer trabalho, a gente vai ler bastante artigo hoje, tá? Então, quem tiver com a CLT aí do lado, aproveita para fazer as anotações. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação, a qual será de no mínimo 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo, em contrário, não poderá exceder 2 horas. Então, mínimo de 1 hora,
máximo de 2 horas, salvo se houver disposição contratual ou de convenção coletiva em contrato. Parágrafo 1º. Não excedendo as 6 horas, o trabalho será, entretanto, obrigatório em intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, passou 4 horas e a jornada é de 6 horas, eu tenho que ter um intervalo de 15 minutos. Se a jornada de trabalho for de 4 horas, não tem direito aí a intervalo de descanso. Tem que trabalhar as 4 horas seguidas, sem intervalo para descanso. Tá? Então, regra geral, intervalo de 1 hora, no mínimo, máximo de 2 horas. Tá? Salvo se houver disposição em convenção ou contrato em sentido contrário. Isso para quem trabalha até mais de 6 horas. Quem trabalha entre 4 e 6 horas tem direito a 15 minutos de descanso. Quem trabalha menos de 4 horas não tem direito a descanso. Claro? Tranquilo, né? Parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração da jornada de trabalho. Isso significa que você tem que laborar 8 horas. Aquela 1 hora de descanso, ela não é hora trabalhada. Então, se você tem essa jornada de 8 horas e começa a trabalhar, por exemplo, às 9 da manhã, parando meio-dia a 1, essa 1 hora não conta na sua jornada. Então, você vai ter que trabalhar da 1 às 6 para os 2 períodos, antes do descanso e depois do descanso, a soma dos 2 totalizar 8 horas, que é a sua jornada. Tá? Então, horários de descanso intra-jornada não computam na jornada de trabalho. Parágrafo 4º do artigo 71. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo, eu peço especial atenção que aqui é um dos pontos que tem depende, vamos colocar assim, como diz o Anderson, depende. Veja, a não concessão ou concessão parcial do intervalo intra-jornada, mínimo para repouso e alimentação, a empregados urbanos rurais, implica um pagamento de natureza indenizatória, apenas no período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, o que esse artigo 71 ele quer dizer para nós? Se acaso o trabalhador ele tem direito a 1 hora, não tem nenhum pacto, nenhuma convenção, não tem nada estabelecido, ele teria que fazer essa 1 hora. Mas ele estabelece, por qualquer motivo que seja, ele faz menos de 1 hora. O parágrafo 4º do artigo 71 diz assim, que se ele fizer menos que 1 hora, né, menos que o mínimo, vai ter direito aí ao pagamento de 50% do valor da hora, né, com relação ao período suprimido. Então, vamos lá. Ele tem direito a 1 hora. Trabalhou, descansou 40 minutos e voltou a trabalhar. Qual foi o período suprimido? 20 minutos. Então, esse 20 minutos vai ser pago acrescido de 50%. Né? Qual é o cálculo? Qual é o valor desses minutos? O valor da hora trabalhada dele. Certo? Então, o detalhe aqui do parágrafo 4º é que essa verba é de natureza indenizatória. E essa palavra é muito importante para o direito do trabalho, porque verbas de natureza indenizatória não incide nas verbas rescisórias. Então, elas não vão lá compor as verbas rescisórias, tá? Não vão contar para fins de rescisão contratual, tá? Indenização não faz cômputo para as verbas rescisórias. Mas esse artigo 71, parágrafo 4º, com esta redação, ela veio com a reforma de 11 de novembro de 2017. Outro ponto que os senhores têm que se atentar. Tá?
Porque antes da reforma, o texto do artigo 71, ele não falava aí nem no valor, né? Falava no valor, mas não falava aí o período, sobre qual a quantidade de hora que seria indenizado, certo? E aí precisou de uma súmula regulamentar essa situação. Mas vamos lá. Primeiro, qual é a regra agora com a vigência da CLT? A regra é, se o trabalhador faz menos que 1 hora, ele tem direito sobre a parte que ele deixou de descansar, o valor daquela hora acrescido de 50%, a título de indenização e não a título de remuneração. Então, é indenização. E essa regra vale para todos os contratos feitos a partir de 11 de novembro de 2017. Todos os contratos de trabalho, todos os contratos e as situações que vierem, que ocorreram depois dessa data. Então, por mais que o contrato seja anterior, mas o direito ali foi posterior, né? Eu tenho um contrato de trabalho em 2015 e em 2018 eu deixei de trabalhar, eu deixei de descansar. Aí eu vou aplicar a regra da CLT, porque o tempo em que o fato aconteceu foi o tempo da CLT. Então, para todo fato ocorrido antes da reforma, eu aplico a súmula 437 do TST. Para todo fato ocorrido depois da reforma, eu aplico o artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Mas o que é que eles têm de tão diferente? O artigo 71, antigamente, ele não falava dessa natureza indenizatória e nem da quantidade de horas que deveriam ser pagas. E aí veio o TST e falou da seguinte forma: intervalo intrajornada para repouso e alimentação, aplicação do artigo 71, súmula 437 do TST. Após a edição da Lei 8.923, de 94, essa lei ela acrescentou esse parágrafo 4º no artigo 71. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente. Então, a gente já achou a primeira diferença entre a súmula 437, que é aplicado para todos os fatos anteriores à reforma, certo? Exatamente que aqui o pagamento vai ser do total do período correspondente. Então, vamos lá. O trabalhador tem direito a 1 hora e descansou somente 40 minutos. Pela súmula 437, em virtude de ser uma norma de ordem pública de caráter de saúde do trabalhador, o empregador vai pagar uma indenização sobre todo o período de descanso que ele deveria ter gozado em sua plenitude. Então, ele não vai pagar a indenização, e aqui não vai ser indenização, vai ser remuneração, somente pelos 20 minutos que ele deixou de descansar. Não. Para coibir a prática, o empregador ele tem que pagar sobre todo o período de 1 hora, por mais que ele descansou deixou de descansar somente 20 minutos. Essa é a primeira diferença entre a súmula 437 e o artigo 71, parágrafo 4º, pós-reforma. Compreenderam aqui? Senhores? O silêncio quer dizer que sim, professor. Eu espero, né? Eu espero. Compreendemos. Então, vai. Continuando. E não apenas daquele suprimido. Então, vai ser pago todo o período. Com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, sem prejuízo do cômputo
da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração. Então, e esses minutos ainda vai entrar na jornada de trabalho. Tá? Então, é gravoso para o empregador permitir que o empregado trabalhe no horário de refeição dele. Inciso 2 da súmula 437. É válida a cláusula de acordo, desculpa, é inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução de intervalo intrajornada, porque esta constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública infenso à negociação coletiva. Aqui, na súmula 437, é proibido reduzir por convenção. Então, todos os atos que estavam, todos os fatos anteriores a reformas, não, mesmo que existisse uma norma coletiva reduzindo o horário de almoço, de refeição, essa norma era inválida. Porém, após 11 de novembro de 2017, aplicando a nova redação do artigo 71, parágrafo 4º, ele diz para nós que a não concessão parcial do intervalo, peraí aqui, não, é o caput, fugiu agora, aqui, caput, salvo acordo escrito ou contrato em contrário. Então, agora o artigo 71 deixa reduzir por acordo coletivo ou acordo entre patrão e empregado. A súmula não deixava fazer esse tipo de acordo para reduzir o tempo aí de horário de almoço. Então, se hoje vocês ou um cliente de vocês chega e fala, olha, o meu patrão ofereceu aí para que eu fizesse só meia hora de trabalho, tal, quando eu precisasse, eu posso? Pode, ele vai receber a verba indenizatória e essa verba indenizatória não vai fazer parte do cálculo para fim rescisório. Mas pode sim. Professora. Pois não. Desculpa interromper, mas só me esclarece uma coisa. Na hora de fazer os cálculos trabalhistas, então, para o cliente, eu fazendo o cálculo dessas horas que ele trabalhou vai ser equivalente a 1 hora. Entra também os descontos de INSS e imposto de renda, essas coisas, nesses cálculos? Tá, de qual contrato você está falando? De qual momento que ocorreu essa hora? Não, na hora que eu vou fazer lá. Não, você não entendeu minha pergunta, desculpa, não. Em que momento? Foi antes da reforma ou depois da reforma? Depois. Depois da reforma. Não, você não tem que fazer cálculo nenhum, porque não computa lá para fins rescisórios. É indenização, verba indenizatória. Inclusive, nem computa INSS, é indenização. Então é o valor inteiro. Exato, o valor integral. Tá bom. Tá bom? Por isso que é importante, falei para vocês, a palavra indenização é justamente que vai configurar aí a não incidência de imposto, então não incide INSS, e também o não acúmulo para fins de cálculos rescisórios. Tá? Diferentemente da súmula, dos fatos que ocorreram antes da reforma. Porque lá a verba é remuneratória e não é indenizatória. E lá sim vai incidir tudo, o valor dessa hora vai incidir em 13º, vai incidir hora extra, vai ter o desconto do INSS, vai fazer base para o cálculo das verbas rescisórias. Tá? Então, é importante duas coisas. Definir de quando foi que ocorreu o fato do funcionário ter feito menos de 1 hora de intervalo, se foi antes da reforma ou depois da reforma, tá? E depois, configurado isso, se foi antes da reforma, a verba será remuneratória, aí incide nas verbas rescisórias. Se for depois, a verba será indenizatória.
e não incide aí sobre as verbas rescisórias, tá? Respondi, Luanderson? Perfeito, professor. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Perdão. Veja que a reforma trabalhista, no artigo 611, ela fala assim: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando dispuser sobre intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, as convenções coletivas, pelo artigo 611, 71 caput e 611-A, podem acordar a supressão do tempo de jornada do tempo de descanso, o tempo mínimo. Porém, mesmo esse tempo mínimo não pode ser inferior a 30 minutos. Tá? Então, no mínimo de descanso, numa jornada de 8 horas, ou de mais de 6 horas, vão ser 30 minutos. Ainda sobre a súmula 437, parágrafo, ou inciso 3º. Possui natureza salarial a parcela prevista no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, com redação da Lei 8.923, de 94. Olha como a súmula está específica. A verba vai possuir natureza salarial, o artigo 71, com o texto da Lei 8.923, e não com o texto da reforma, porque o texto da reforma veio posterior, e ele já determinou ali que a verba é indenizatória e não salarial. Tá? Então, de novo, se o fato ocorreu antes da reforma, aí a indenização correspondente à hora e 50% tem natureza salarial e vai incidir todas as verbas rescisórias, repercutindo assim no cálculo das demais parcelas salariais. 4. Ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido ao gozo de intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora. O que acontece? O patrão contrata o funcionário para trabalhar 6 horas diárias. Mas ele, habitualmente, comumente, costumeiramente, ele autoriza hora extras, de 2 horas. Então, quase todos os dias o trabalhador faz 2 horas extras. A jornada dele, que era de 6, passou a ser de 8. Veja que nas jornadas de 6 horas, até 6 horas, são 15 minutos. Então, se ele faz habitualmente 2 horas extras, ele não está fazendo mais uma jornada de 6 horas, ele está fazendo uma jornada de 8 horas. Então, consequentemente, se a hora extra é habitual, é constante, quer dizer que ele precisa ter um tempo maior de descanso. Então, o descanso passa a ser de 1 hora. Professora, como eu faço esse controle do que é devido? Pelo cartão ponto. Aí a gente consegue. Se tem uma jornada lá de 6 horas no cartão ponto, está vendo constantemente hora extra, consequentemente, mesmo que seja 1 hora extra, tá? Porque é mais de 6 horas. Dá direito a 1 hora de descanso. Então, nesse caso, vai ser devido 1 hora de descanso. Como muitas vezes ele não faz essa 1 hora, vai incidir aí os 50% sobre toda a hora, mais o valor daquela hora trabalhada, que deveria ter sido descansada. Veja, o empregador faz isso justamente para tentar aí fazer com que o trabalhador não precise fazer o horário de trabalho. Mas, tentando escapar por essa tangente, acaba caindo na súmula 437, que de qualquer forma vai ter que pagar o horário de trabalho não descansado. Artigo 158, agora sobre intrajornada. Senhores, sobre
Desculpa. Não, tá certo. É intrajornada ainda. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observados os limites máximos de 10 minutos. Nós trabalhamos esse artigo na aula passada. Ele fala assim, olha, no comecinho da jornada e no final da jornada pode ter uma variação de 5 minutos. Então, a pergunta é, se na hora do intervalo o trabalhador, ele bate o ponto antes, por exemplo, né? Ou 3 minutos antes. E no final, 3 minutos depois. O que vai acontecer? Vai ter desconto? Vai ser considerado extra? Né? Suponhamos assim, ó, o trabalhador ele tem horário de almoço do meio-dia a 1. Aí ele bate o cartão meio-dia e 5. Tá? E na hora de sair, para sair, ele bate meio-dia e 57. Tá? Então, eu tenho aí 7 minutos que o trabalhador não descansou. E como fica esses 7 minutos? Será remunerado na proporção do artigo 71, parágrafo 4º? Não tem uma jurisprudência consolidada ainda, tá? Então, a maioria dos tribunais aplica por analogia o artigo 58, parágrafo 1º, dizendo que há aí uma tolerância de 5 minutos, tanto para entrar quanto para sair, em analogia a esse artigo. Mas há tribunais que não entendem dessa forma e dizem que a tolerância prevista para o artigo 58 é só para entrada e saída da jornada de trabalho, e não para horário de intervalo. Então, a jurisprudência, ela é aí disforme, ela não fala muito a respeito. O nosso Tribunal de São Paulo, ele entende que tem a tolerância, tá? Então, esses seguem mais ou menos, ele entende que tem a tolerância de 5 minutos. O Tribunal do Rio Grande do Sul, por exemplo, entende que não há esse tipo de tolerância. Então, tem essa discrepância da jurisprudência. Artigo 66 vem trazer para nós a questão da interjornada. Então, intrajornada, basicamente, é o artigo 71 e a súmula 437. Interjornada é aquela jornada de descanso, né? Aquele período de descanso entre o horário que você sai do seu trabalho, que termina a sua jornada, e o horário que ela vai começar no dia seguinte. É lógico que não se aplica aí a alguns regimes de escala, tá? Tem escala que é 12, né? 12 por 36, então aqui nós estamos falando da jornada convencional de trabalho. Tá? Qual é esse período? No mínimo, o trabalhador ele tem que ficar 11 horas em descanso. Tá? 11 horas consecutivas, de um dia para o outro, entre o término da jornada de um dia e o início da jornada do dia seguinte. Artigo 66 da CLT. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas de descanso. Então, tem que ser consecutivo. Se essas horas não forem consecutivas, descaracteriza aí o intervalo interjornadas. Aí eu tenho uma orientação jurisprudencial do TST, que fala assim: intervalo interjornadas, inobservância, horas extras, período pago como sobrejornada. Aplicação na lógica do artigo 71, parágrafo 4º. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas, previsto no artigo 66, acarreta, por analogia, os mesmos efeitos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. E na súmula 110, que é um outro assunto, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescido do respectivo adicional de 50%. Tá? Veja que aqui
vai prevalecer a mesma regra lá, vou ter que aplicar a súmula 437 também, para fatos ocorridos depois da reforma e antes da reforma. Ou seja, a natureza da verba vai ser indenizatória se for depois da reforma e vai ser remuneratória se for antes da reforma. Se for indenizatória, não incide imposto de renda e também não faz base de cálculo de verbas rescisórias ou demais verbas aí salariais. Se for antes da reforma, sim, por ter natureza salarial, vai fazer base para cálculo de verbas rescisórias e qualquer verbas salariais, inclusive os descontos. Alguma pergunta até aqui sobre intervalo intrajornada e interjornada? Ficou claro? Tudo certo. Estou esperando só chegar na parte da DSR, professor. Também é tranquilo, não tem muito obstáculo, não. Descanso semanal remunerado, né? O famoso DSR. É um direito com previsão constitucional, ou seja, é um direito fundamental, previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição. São direitos dos trabalhadores, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, é regulamentado pela Lei 605 de 49, lei complementar, que dispõe, além do repouso semanal remunerado, também sobre o pagamento em dias de feriado, de trabalho, em dias de feriado e civis e religiosos. Então, as duas leis aí precisam se dialogar. O artigo 67 da CLT diz assim: será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas. Descanso semanal, essa palavra é importante, consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, deverá coincidir com domingo, no todo ou em parte. Então, o que é o descanso semanal remunerado? É um período corrido de 24 horas consecutivas em que o trabalhador tem direito a um descanso. É um dia de descanso e esse descanso é remunerado. Veja, a hora intra-jornada, a hora de almoço, não é remunerada e não faz parte da jornada de trabalho. Tá? Você recebe pelas 8, pela hora de almoço não, só se você tiver ela suprimida. O intervalo intra-jornada às 11 horas, você não recebe por isso, tá? Não é remunerado, mas o descanso semanal, o descanso de 24 horas, esse sim é remunerado. Você recebe para estar descansando. Veja que preferencialmente esse descanso será aos domingos, mas pode não ser. Se houver aí necessidade imperiosa, que nós vimos na aula passada o que é uma necessidade imperiosa, quando o serviço não pode parar, né? Quando em caso de força maior também, ou por conveniência ou utilidade pública, né? Que, por exemplo, supermercados, farmácias que precisam aí trabalhar aos sábados, aos domingos, perdão. Deverá coincidir com o domingo em todo ou em parte. Veja, então é preferencialmente, não quer dizer que sempre tem que coincidir. Detalhe, as 24 horas do descanso semanal remunerado não é a mesma coisa que as 11 horas do intervalo intrajornada. Desculpa, interjornada. Não é. Se não é a mesma coisa, não são cumuláveis. Por exemplo, se eu terminei uma jornada no sábado, não vai começar a contar as minhas 24 horas do DSR no sábado. Terminei minha jornada aqui, o exemplo que eu coloquei, as 20 horas do sábado. Às 24 horas não vai começar a contar dali, das 20 horas. Primeiro eu tenho as 11 horas,
que é o intervalo interjornada, e depois começa o DSR. Então, são 24 mais 11, o total de 35 horas, certo? Então, DSR e jornada, descanso interjornadas não são as mesmas coisas, tá? Não são cumuláveis. Veja o exemplo. Se o trabalhador parou de trabalhar às 20 horas do sábado, ele somente pode trabalhar depois de passarem 33 horas. 35, perdão. 11 de intervalo entre um dia e outro de trabalho e 24 horas do descanso semanal remunerado. Então, elas não são cumuláveis. Deixa eu até corrigir esse slide aí, desculpa. Foi a pressa. Elas não são cumuláveis, são direitos distintos, tá? São direitos distintos. Tá? Não dá para descontar ou colocar as 11 horas dentro do pacote de 24 horas. Tá? Primeiro vai gozar as 11, depois as 24 horas de descanso. Tá? Ficou claro isso? Ok? Até aqui sim, professor. Parágrafo único do artigo 67. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, que têm legislação própria, será estabelecida escala de revezamento mensal, organizada e constando em quadro sujeito à fiscalização. Como o próprio caput do artigo 67 disse, há determinados serviços que não podem parar, que precisam continuar, tá? Que necessariamente vai ter que trabalhar aos domingos. Tá? E outros serviços de transporte público, serviço de saúde pública, serviço de alimentação, então tem serviço que vai ter que continuar. Então, é necessidade pública. Nesses casos, vai ter que ter uma escala de revezamento, possibilitando que pelo menos um domingo por mês seja incida o descanso semanal remunerado, pelo menos um. Então, vai ter que ser feita uma escala para esses domingos. Artigo 68 da CLT. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria do trabalho. Olha que interessante. O labor no domingo não é liberalidade do empregador. Ele precisa de uma autorização do Ministério do Trabalho para poder funcionar aos domingos. Ele vai ter que demonstrar que a necessidade do trabalho, que é de utilidade pública, que não pode ficar trabalhando. Tem uns que é inerente, né? Um supermercado, uma farmácia, né? O motorista de ônibus, né? Transportes. Né? Então, é fato que vai precisar trabalhar no sábado, mas precisa dessa permissão do Ministério do Trabalho. A permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos. Então, um supermercado, uma empresa de transporte, ela já tem autorização permanente para que seja feita aí o escalonamento dos domingos. Agora, outra empresa que necessite, seja, por exemplo, causa imperiosa lá, pegou fogo, tem que continuar trabalhando, né? Ou um período determinado de produção, vai precisar de uma autorização, fim de ano, Natal, né? Que as coisas são corridas e precisa trabalhar para suprir o mercado. Pode pedir uma autorização para o Ministério do Trabalho, mas aí vai ser temporária. Então, recebe autorização permanente aqueles estabelecimentos cuja natureza da atividade não pode parar. Recebe autorização provisória aqueles estabelecimentos que, por uma determinada situação, um fato específico, não pode parar. Mas, nesse caso, vai ter início e fim a autorização. Ela vai ser
provisória, vai ser por tempo determinado. Nos demais casos, ela será dada sob a forma transitória, com discriminação no período autorizado, a qual de cada vez não excederá 60 dias. É o máximo que o Ministério pode autorizar que o trabalho seja realizado aos domingos. Lembrando que, se for essa autorização provisória, também vai incidir ali no parágrafo do artigo 67, que fala da escala. Vai ter que ter uma escala, se for por 60 dias, por 30 dias, vai ter uma escala de revezamento dos domingos. Artigo 9º da Lei 605 de 49, fala assim: nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos dias de feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. Veja que aqui eu não estou falando do descanso semanal remunerado, mas estou falando de outro descanso que está inserido na mesma lei, que é o descanso em dia de feriado. Esse feriado, ele é remunerado. Olha, vamos recapitular. O intervalo intra-jornada, 1 hora, ele não é remunerado. O intervalo entre as jornadas, interjornadas, ele não é remunerado. O descanso semanal é remunerado e o feriado é remunerado, certo? O artigo 9º, ele fala assim, que no feriado tem que suspender a atividade, mas se for impossível suspender a atividade, o que vai acontecer? Ou o empregador vai pagar aquele dia em dobro, ou seja, a hora vai valer 100%, né? A hora mais 100%, ou vai possibilitar um outro dia de folga. Vai ficar uma das duas opções aí. Então, pois não? Pois não. Professora, quando eu, por exemplo, especificar o meu caso, né, eu viajo lá pela Universidade de São Paulo e aí no meio da viagem tem um feriado. Aí o meu chefe imediato fala, não trabalhar no feriado. Beleza, eu não vou trabalhar no feriado. Só que não trabalhando no feriado, eu prorrogo a viagem. Estou aumentando a viagem, então a gente já tem que mensurar o tempo maior para poder não trabalhar naquele dia. Porque se eu trabalho naquele dia, ele tem que me pagar 1 hora dobrada. Porque na convenção coletiva lá do acordo coletivo da USP, a gente tem um banco de hora. Então a gente tem sempre esse dilema de trabalhar ou não no feriado. Obviamente que quando eu estou em campo, eu quero ir e voltar logo. Então a gente não quer ficar parado no feriado. Então a gente volta carregado de hora. Uma viagem de 10 dias, você faz no mínimo 30, 35 horas de banco de hora. É quase 10 dias em casa, né? Certo. Isso pode, eu tenho essa opção de, mesmo eu não, a pergunta é, eu não trabalhando ou trabalhando nesse feriado, ele tem que me pagar a hora dobrada? Porque uma vez que eu não estou na minha sede de trabalho, eu estou em trânsito. O seu regime é de banco de horas. Aí é semelhante à hora extra. Tá? Vai para o regime de compensação. Mesmo porque, mesmo que você trabalhe, a própria lei já garante a compensação. Se você der outro dia de folga, não precisa pagar 100%. Então, ele é absorvido, no seu caso, pelo banco de horas. Pelo banco. Exato. Por dois raciocínios, tanto pela natureza do banco de horas, que é de compensação, e pelo próprio artigo 9º, que ele autoriza aí a compensação do feriado em outro dia. Sim, mas, por exemplo, é que complica. Quando a gente está em trânsito, eu tenho um controle de tráfego que eu tenho que marcar onde eu paro, onde eu saio e tal. E é ali que é levado que são registrado o trabalho, né? Tanto o meu quanto do colega técnico. E aí a gente faz o quê? Quando a gente
tem um feriado ou um domingo, a gente trabalha pelo menos 10 horas, porque eu sei que eu trabalhando 10 horas, eu vou ganhar 10 horas de banco de hora, né? E se eu não trabalhar naquele domingo, eu não registrar nada nesse meu controle, ele não marca nada. Ele deveria marcar eu estando fora do meu trabalho, do meu local de trabalho fixo ou não? Se você está trabalhando e tem um controle, você tem que marcar como hora trabalhada. Mas se eu não marco no controle, se eu não marco nada naquele dia, não marquei absolutamente nada, ele tem que contabilizar? Não, se você não marcou absolutamente nada, eu não sei como funciona aí, mas como ele vai Sim, cada caracterizar que caso é um você... caso. Porque como que ele vai provar que você trabalhou se não tem nem a sua marcação? Aí é uma relação, no caso de viagens, é uma relação de confiança. O único meio Sim, de controle das suas horas é o próprio funcionário. Não tem outra forma de exato. controle. A não ser que tenha um monitoramento eletrônico via equipamento, Sim, certo? não é o Ou, caso. que não é o caso, é aquele manual mesmo, né? No registro Exato. manual. Então, Sim. se não tiver anotado, ele não tem que acreditar as horas, porque você sequer solicitou. Você não fez a anotação. Mas se ele falar para eu não trabalhar num feriado ou no domingo, eu tenho que, de fato, obedecer, porque uma vez que a gente está em trânsito, a gente está em trabalho, por exemplo, a gente fica num hotel. Às vezes, ficamos num hotel bom, numa cidade que tem estrutura. E quando ficamos numa cidade pequenininha de passagem, que você fica o dia inteiro dentro do hotel? Então, essa é a nossa briga lá. Porque quando a gente está em campo, a gente quer ir e voltar logo. A Eu gente não quer entendo. ficar parado um dia. Eu passei por essa situação quando eu trabalhava nos Correios e me mandaram lá para Pois é. Aparecida. Não foi para Aparecida na época que era agora que tá, na época que era um caos. Sim. Entendeu? Então não É. tinha que fazer. Olha o que você me perguntou. Ele mandou eu não trabalhar, eu tenho que cumprir? A resposta é claro que é sim, você tem que cumprir. Ele é teu empregador, ele é teu chefe. Ele determinou que você não trabalhasse no feriado. Inclusive, ele vai ter o dever de te pagar, mas ele pode te impor uma sanção aí de advertência, suspensão em virtude de desobediência de ordem. Pois é, essa é uma briga tão grande lá na USP que. Bom, tudo bem. Conversa com o sindicato para ver se eles intervêm. Tá. Nino, pois não. Professora, duas coisas. O caso do Leandro. Mesmo que o Leandro não esteja trabalhando, ele está a serviço. A gente não viu isso na aula passada, que ele vai estar à disposição? Tipo Não, assim, ele não vai trabalhar. Não mais, não é mais assim, viu? Tipo assim, ele não vai trabalhar, professora, mas também ele não pode voltar para casa. Né? Ele está Não, lá. mas ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele está recebendo a diária lá, tá sendo paga o dia, as despesas dele, ele pode fazer qualquer outra coisa. Antigamente, Nino, entendia dessa forma, que era considerado todas as horas trabalhadas, 24 horas. As 24 horas. Hoje não mais. Então, nem um terço ele tem o direito lá do babado. Não trabalhou, porque ele não está. É semelhante aí à analogia do horário de descanso. Você está descansando, você faz o que quiser da tua vida. Mesmo porque é até uma questão injusta para o empregador, porque efetivamente não está trabalhando. Por isso que nos contratos de trabalho deve estar previsto a viagem já, né? Ou um termo adicional, as viagens e as formas como ela vai ser paga. Mas não, hoje em dia só se paga a hora efetivamente trabalhada, mesmo que seja em viagem. Professora. Pois não? Eu trabalho, tenho um DSR no final de semana, então eu não sou obrigado a trabalhar, tal, enfim. Só que aí na sexta-feira eu faltei, mulher. Então eu bebi muito na quinta, que não era dia de beber, eu tomei uma. Eu faltei. O meu empregador, além de descontar o dia que eu faltei, ele vai descontar o meu descanso semanal remunerado também, professora? Olha lá o próximo slide. O descanso semanal remunerado é semanal. Então, a cada 6 dias, o 7º dia, tem que descansar, tá? O que acontece? Isso é uma orientação jurisprudencial, ó. Vou responder já a sua pergunta. Orientação OJ 410.
viola o artigo 7º, inciso 15, a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando em seu pagamento em dobro. Veja, se no 7º dia você no descanso tem que trabalhar, não tem nenhum regime de escala, nada, não tem uma convenção, não tem nada a respeito, não é um esquema, não é aquelas 12 por 36, tá? Tá dentro da normalidade. Se no 7º você teria que descansar e não descansou, você recebe em dobro. A mesma lógica é em sentido contrário, tá? Artigo 6º da Lei 605. Não será devida remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Só recebe DSR quem trabalha 6 dias. Faltou e a falta não é justificada, você perde o dia trabalhado e o DSR. Respondi? Nino? Professora, né? Fazer o quê, né, mulher? Veja que o DSR você não trabalha. Você está recebendo sem trabalhar, que é um dia de trabalho. Mesmo no meu caso, por exemplo, eu trabalho 5 dias, mas tenho DSR, correto? Perfeito. Aí eu tenho 5, todo meu empregador sabe que eu trabalho 5 dias. Sim. Eu não trabalhei, por exemplo, esse dia que eu faltei não foi na sexta, foi na quinta, mas na sexta eu fui. Perfeito. Também perco por conta desse DSR? Tem que ser seguido. Tem que ser a semana, dentro da semana. Tem que ser da semana. Segunda a domingo, essa é a semana. Faltou um dia, perde o DSR. Por isso que não é bom faltar, né? Porque você perde o dia de trabalho e mais o DSR. O DSR, ele é um plus, né, para quem é assíduo, né, para quem é um trabalhador constante. Veja, se nós pensarmos em remuneração, o Brasil é um dos poucos países que tem esse direito, tá? Geralmente, se você ganha somente o dia que você trabalha, você ganha o que você trabalha. Nós estamos ganhando aqui um dia que a gente não trabalha, que é o domingo. É um plus, é um a mais, é um benefício que a gente tem. Então, tem que ter equilíbrio, tem que ter contrapartida. Não pode ser justo faltar e ainda receber o descanso que você já descansou porque faltou. Você não veio trabalhar, você já descansou. Só que você descumpriu um contrato que deveria ter trabalhado. Você está inadimplente contratualmente, porque faltou. Então, precisa aí ter descontado essas horas. Tá? O que você perde aqui é o direito do DSR, porque você não cumpriu um requisito que era trabalhar a semana toda. Certo, Nino? Certo, professor. Mas aí como é que se calcula essa perda? Eu vou perder o 100% daquele meu dia não trabalhado, correto? Exato. E aí vou perder o que mais? Eu só não vou poder mais descansar, mas ele vai colocar na minha folha lá no meu contra-cheque um desconto além dos 100% daquele dia? O DSR. Como que se calcula o valor? 24 horas. É um dia de trabalho. É só você dividir o seu salário por 30. Não, tudo bem, eu entendi. Só que eu trabalho 8 horas. Só tente me entender. Eu trabalho 8 horas. O meu DSR é 24 horas. Ele vai cobrar o valor da minha hora 24 vezes? Não é hora, é dia. Veja que o cálculo do DSR, você pega o seu salário e divide por 30. Tá? Aí vai ter o valor do dia. Aquele valor é que vai ser descontado. Agora, só para ficar mais claro para mim, como eu trabalho 5 dias e não 6 e recebo DSR, no meu caso, ao invés de descontar 2 dias, ele pode descontar de mim 3? Ele não vai estar descontando 2 dias. Ele está descontando um dia e um direito. Está descontando o dia que você faltou e o direito ao DSR. Não são 2 dias de trabalho. É um dia de trabalho e um direito que você não cumpriu os requisitos para ter esse direito, para exercer esse direito. Entendi, professora. Professor, já que o Nino pegou o gancho na minha, eu vou pegar o gancho na dele. Se o Nino trabalhou, bebeu todas na quinta e na sexta-feira ele acordou às 11 e foi trabalhar, terá desconto? Ele completou só meia jornada, ele terá esse desconto do DSR?
do DSR, Porque olha, ele tem na falta, né? a falta das dia todo, de 8 verdade, horas. 6 dias. Mas digamos que ele chegou lá 11 da manhã. Entendi. Olha, vai depender também do regime. Se for um Ok. banco de horas, provavelmente essas horas negativas vai para o banco de hora e o DSR fica salvo. Certo. Se não for um banco de horas, aí há tribunais que autorizam o desconto do DSR e há tribunais que não autorizam o desconto do DSR. Seria o desconto proporcional ao tempo que ele ficou ausente da empresa? Não, seria integral. Integral. Exato, mas não é pacífico na jurisprudência, tá? Nem na legislação. Olha só, legal. Exato, tá bom? Tem muita discussão em matéria de direito do trabalho que vai de tribunal para tribunal. Só vai consolidar quando você chega no TST. E às vezes não consolida, Leandro, porque os advogados não levam até o recurso de revista. Aí não tem jurisprudência o suficiente sobre a temática para o TST consolidar. Porque acho que não tem demanda para isso, né, professor? Ou tem? Tem, só que lembra dos acordos? Sim. O advogado trabalhista adora um acordo. Adora mesmo. Porque recebe de imediato, não fica esperando Na 3, hora. 4 anos. Claro. Então, veja, se as demandas não... Tem demanda, mas se elas não chegam até o TST, como que o TST vai pacificar a jurisprudência? Cabe a nós, advogados, cutucar o TST, mas só via processo. Entendeu? Mas às vezes também não só o advogado, né? O próprio... como é que fala? A pessoa que contrata o advogado, ela, a hora que vê o contra-cheque lá do acordo, ele já fala, não, aceita. Porque às vezes a situação dele é tão periclitante que ele acaba abraçando, né? Sim. Tá certo, com certeza. Mas eu digo assim, que é responsabilidade nossa sempre se valer do recurso de revista como um instrumento processual adequado, para a gente levar as questões até o Tribunal Superior. Então, professora, numa análise global, o banco de horas é melhor para todo mundo? Você só, assim, em termos de descanso, sim, né? Porque em termos de dinheiro, acaba dando que você não ganha, né? Mas, então, às vezes, a saúde é melhor do que o dinheiro. Lá na USP, por exemplo, porque eu trabalho lá, né? Desculpa os colegas aí, a gente tem um banco de hora, então a gente tem por obrigação, como a gente tem um recesso no final do ano, lá que emenda Natal e Ano Novo e tal, essas horas tem que se pagar, né? A gente vai pagando 1 horinha por dia, ou meia hora por dia durante, sei lá, 8 meses, né? Mas como eu viajo muito, eu faço essas horas numa semana, né? Então, às vezes, por exemplo, quando chega um feriado, eu tenho meu banco de hora lá, tá estourando, eu vou lá e emendo uma semana, fica uma semana em casa. Você pega aquela semana do feriado, deu 10 dias em casa, né? Exato, por isso que é mais vantajoso quando que você muito mais vantajoso. Quando você recebe remunerado, o imposto de renda te morde, pô. Então, eu não sei qual que é. Eu acho que o banco de hora é mais viável. Tem essa questão também, que muita gente acha que receber, às vezes troca o emprego para receber R$100 a mais. Mas aí acaba trocando de faixa de incidência de IR e acaba perdendo 200. Exatamente. Vamos lá, vamos falar de férias agora, tá? Senhores, como o tema é bem simples, bem complexo, bem incomplexo, incontroverso, eu vou tocar direto, porque eu já estou em 60% da aula, tá? Então, eu vou tocar direto e a gente termina um pouco mais cedo hoje, tá bom? Não vou fazer um intervalo. Veja lá, férias. O que é a férias? Férias é aquele descanso maravilhoso que todo mundo espera chegar de 30 dias, né? Onde você vai descansar remuneradamente. Então, agora vamos sintetizar tudo, né? Tanto o intervalo intrajornada e interjornadas, eles não são remunerados. As férias, os feriados, o descanso semanal, eles são remunerados, tá? Essa é a regrinha, isso que vocês têm que gravar. Então, a férias é o período destinado à recomposição das energias
e é remunerado, ou seja, o trabalhador não labora, mas recebe normalmente o seu salário. E aí a gente vai tirar alguns mitos do salário recebido nas férias. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Então, a cada 12 meses, você tem direito a um período de 30 dias de férias, que está no seguinte. Artigo 100... Oi, pois não? Desculpa interromper. A decisão de quando você vai sair de férias, compete ao empregador ou ao empregado? Amorzinho, você espera só um pouquinho que a gente vai chegar lá? Perfeito. Tá bom. Artigo 142. O empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data de sua concessão. Então, vejam, você vai descansar 30 dias e vai receber esse período na data em que for concedida as suas férias. Então, se suas férias é dia 1º, dia 30, teu dinheirinho tem que estar lá na tua conta, tá? Geralmente, 2 dias antes ele já está disponível para vocês. A remuneração acrescida de 1/3 constitucional, porque as férias é direito previsto na Constituição e o terço constitucional também é um direito previsto lá na Constituição, onde fala no inciso 17 do artigo 7º, assim: são direitos dos trabalhadores, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, você vai receber seu salário e mais 1/3. Como eu sei o quanto é 1/3? Só dividir o teu salário por 3. Então, você vai receber o salário mais essa terceira parte aí. O trabalhador não recebe um salário a mais nas férias, né? Como muitos têm. Somente a antecipação do salário. Então, quando a pessoa vai sair de férias, recebe aquela grana, porque ela vai receber o período trabalhado do mês anterior, porque todo pagamento é referente ao mês anterior. Recebe o período trabalhado do mês anterior e recebe o adiantamento do período que você vai estar de férias. Então, veja que não é um salário em dobro. Na realidade, você só está antecipando o seu salário, porque você tem que receber, como diz aqui no 142, você tem que se receber na data da concessão das férias. Por que isso? Para possibilitar uma viagem, um lazer, um descanso mais proveitoso. Mas, senhores, a gente não pode esquecer que tem conta para pagar. Não pode gastar tudo de uma vez, porque viu aquela bolada lá na conta, né? Efetivamente, o que você tem ali para passar suas férias é 1/3 que vem a mais no seu salário, tá? O salário vai ser para pagar as contas do mês seguinte. Pois não? Quem quer falar? Acho que era a Gi que ia perguntar. Ah, não. A Gi perguntou, mas vai ser mais adiante a resposta dela. Já está chegando. O pagamento da remuneração, artigo 142, das férias e, se for o caso, do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Veja que, por mais que o 142 ele fala que é para pagar na data da concessão, quer dizer que na data da concessão tem que estar disponível. Mas esse depósito tem que ser efetuado aí 2 dias antes do respectivo período de gozo, tá? Veja lá o exemplo que eu coloquei aí para vocês. Pedro Henrique recebe o salário todo dia 5 de cada mês. O salário de Pedro é referente ao mês anterior. Só mutar aqui que tá Nesse contexto, em 5/3/2017, Pedro recebe o salário referente ao serviço realizado no mês de fevereiro. Março recebeu o mês de fevereiro. Todavia, ele gozará férias de 11 de março a 30 de março. Ele vai gozar 20 dias de férias. Veja que o período aí trabalhado é sempre de 30 dias. Por mais que receba no 5º dia útil, geralmente a folha fecha aí dia 28
né, 29, para dar tempo de processar, só que compõe 30 dias. Aquele um dia ali do vai ingressar nessa folha. Então, 30 dias. Quando Pedro entrou de férias no dia 11, do dia 1º ao dia 10, ele estava trabalhando. Ele só tirou 20 dias de férias. Então, o que acontece? Até o dia 8, ele tem que receber 20 dias de férias. Ele vai sair dia 11, ele tem que receber 2 dias antes. Então, ele recebeu o pagamento dele no dia 5, referente ao mês anterior. No dia 8, ele vai receber outro pagamento, mas referente às férias e 1/3 constitucional. Quando chegar no dia 5 do mês de abril, ele vai receber um pagamento, mas só referente aos 10 dias aqui, entre o dia 1º e o dia 11 de março. Só 10 dias que ele efetivamente trabalhou, certo? Então, não recebe 2 salários. O que recebe é um salário antecipado. Suponhamos que Pedro teria tirado 30 dias de férias. O que ia acontecer? Ele, fatalmente, no dia 5 de abril, ele não receberia nada. Ia ter um olerite zerado, com uma entrada e uma saída. Porque ele teria recebido tudo antecipadamente. Os 2 salários. O salário do mês anterior e o salário referido ao período que ele gozou de férias, tá? Então, não existe pagamento em dobro de férias. Lembrando que sempre acrescido de 1/3 constitucional. O direito às férias, ficou claro isso? Né? Que não é 2 salários. Tranquilo, né? Sim, Pro. Então, férias. Ela surge quando o empregado completa os exatos 12 meses, salvo alguma ressalva que eu já vou falar daqui a pouco. Observada a proporcionalidade do artigo 130. Veja, o artigo 130, ele fala que tantos dias de falta corresponde a tantos dias de férias. Diz ele assim, após o período de 12 meses, da vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito às férias na seguinte proporção. Inciso 1, 30 dias se ele não tiver faltado mais que 5 vezes. Tá? Falta injustificada. Oi, Clau, pode falar. A senhora acabou de responder, eu ia perguntar isso, se era falta justificada ou injustificada. Falta injustificada. Obrigada. 24 dias, eu que agradeço. 24 dias corridos. Essa palavra corridos, ela está aqui como corrido, mas já teve uma ressalva pela reforma. 30 dias corridos, quando não houver, 24 dias corridos, quando houver falta aí de 6 a 14 dias. Então, durante 12 meses, faltou entre 6 e 14 dias, injustificadamente, terá aí somente 24 dias de férias. Se faltou entre 15 e 23 dias, as férias serão de 18 dias. Se faltou de 24 a 32 faltas, serão aí de 12 dias, certo? É vedado descontar dos períodos de férias as faltas do empregado. Professor, e se faltou mais de 32 dias? O que acontece? As férias. Oi? Já gozou das férias, já foi. Exatamente, já foi as férias, né? Já foi as férias. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado. Então, a falta tem que ser descontada no momento da falta, naquele mês, no fechamento daquele mês. Ele não pode ser descontado das férias, tem que ser descontado no mês. Professora. Oi, pois não? Ele não terá direito, uma vez que ele faltou mais de 30 dias, evidentemente. Não terá mais o direito ao gozo das férias, porque subentende-se que já foram gozados esses dias. Mas e aquela terça parte, o terço de férias, ele consegue receber, professora? O terço constitucional? Isso. Sim, ele recebe porque é direito constitucional.
E o salário também, porque uma vez que ele não teve férias, ele trabalhou. Ele vai estar trabalhando, vai receber salário normal. Sim, porque ele vai estar trabalhando, o salário dele vai ser trabalhado, que ele não vai ter só o período de descanso, não tem um período não remunerado, entendeu? Ou um período remunerado, ele vai Aí trabalhar ele só normalmente. vai lá e solicita, eu quero aquele texto constitucional, ponto, recebe, ponto. Não, ele vai ter o período de concessão das férias, e nesse período vai ter lá estipulado a quantidade de faltas e vai ter a quantidade de dias em virtude das faltas. Tem um recibo de férias que é justamente para discriminar isso. Por isso que o recibo de férias ele é separado do holerite, porque tem as características particulares dele, que é justamente a quantidade de dias de faltas aí. E que eu não sei se no caso de vocês mas no nosso caso é muito difícil de entender aquele recibo de férias, porque descontou isso porque recebeu, descontou, eu sempre mando para uma amiga, que eu nunca confio, ninguém confia no RH das empresas, né? Eu sempre mando para uma amiga minha que trabalha no RH da prefeitura da minha cidade para ela vir para mim. Professora, no meu caso, eu trabalho no sindicato, ele paga sempre no dia 15, paga de forma antecipada. Ou seja, naquele mês, se ele for efetuar um desconto, ele não vai conseguir, só vai conseguir descontar no mês, no próximo mês. Eu tenho prejuízo, professor, por receber antecipado ou não? Ele paga no dia 15 por conta de convenção ou faz 2 pagamentos? Tipo, dia só 5, faz um dia pagamento. 15. Antigamente, quando Silvana entrou lá em 1989, pagava 2 vezes, como a maioria das empresas recebem. Só que eu entrei no dia 2 de abril de um determinado ano, no dia 15 eu já recebi meu salário integral, sabe? Ou seja, eu recebo de forma antecipada. É ruim, professora, para mim ou não? É indiferente? Diferente. Você só coloca suas contas para depois do dia 15 só. Mas não tem um dia... Só que essa prerrogativa aí, eu creio que deve ser de convenção, viu? Porque a CLT fala que é o 5º dia útil. Tá? Não sei por que tá Silvana, assim. Porque como Silvana entrou em 78, 89 por aí, ela disse que o sindicato paga atrasado, porque são tantos anos que esse povo trabalha que eles perderam as contas, se é adiantado ou se é atrasado. Só que como eu entrei no dia 2, no dia 15 eu já recebi salário, eu concluo a partir daí que eu recebo de modo antecipado. Com relação à convenção, é aquilo que eu falei na hora da senhora, a gente não tem um sindicato assim, do babado, né, mulher? A gente não tem como, a gente trabalha num sindicato, mas a gente não tem sindicato, é absurdo. Então a gente não consegue ver nem as nossas convenções, mas obrigado, professor. Por nada. Então, tem 2 expressões em férias que a gente tem que saber, o período aquisitivo e o período concessivo. Período aquisitivo é o período pelo qual o lapso temporal que tem que passar para que o trabalhador adquira o direito a férias. Uma vez passado esse lapso temporal, que são de 12 meses, o trabalhador tem direito adquirido sobre as férias. Tá? É dele, ninguém mais tira. O período concessivo é o período no qual o trabalhador pode gozar desse direito adquirido. É o período lá em que ele vai usufruir dessas suas férias, que ele vai descansar. Se as férias for concedidas fora do prazo de concessão, qual é o prazo de concessão? Período aquisitivo, 12 meses. Prazo de concessão, 12 meses seguintes. Tá? É sempre assim. Trabalhou 12 meses, tem 12 meses para tirar as férias. Se não tirar nesses 12 meses, sempre que as férias forem concedidas após o prazo do artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Aí sim eu vou ter 2 salários. Tá? Aí vai ter em dobro, acrescido, inclusive, de um terço constitucional sobre aquele valor que está em dobro. Professora, Oi. Você me permite tirar só mais uma dúvida assim, de um caso específico? Pois não, se eu souber. Devido à pandemia esse ano lá no meu trabalho, a empresa antecipou as férias de todo mundo, pagou as férias de todo mundo. Só que Silvana, mais uma vez, ela já tinha gozado das férias e recebido todos os seus vencimentos, proventos, em fevereiro, quando gozou das férias. E aí ela entrou nesse barco da pandemia, professor, e gozou de novo, recebeu de novo. O que é que pode acontecer aí contra a minha amiga Silvana? Contra nada. No período que ela completar o período aquisitivo, ela já vai estar discriminado lá que ela já tirou essas férias. Veja que é uma situação atípica, não é regida pela CLT, é regida pela medida provisória, nem pela medida provisória, pela lei
da pandemia. Esqueci o número da lei, gente, se alguém me lembrar aí, por favor. E pela medida provisória 935, 927, 935. Mas não pela CLT, certo? O que vai acontecer é somente que vai começar a contagem do período aquisitivo vai ser diferente. Se ela gozou 30 dias, tá? Quando contar o novo período aquisitivo dela, só vai começar quando vencer esse que ela já tirou antecipadamente. Entendeu? Então, veja, por exemplo, ela acabou de tirar. Então, em fevereiro ela tirou. Começou em março o novo período aquisitivo. Aí chegou em abril, tirou de novo férias. Então, quando é que vai começar a contar? Vai começar abril, maio. Maio, eu conto 11 meses mais aquele que já ficou para trás. Passado esse aqui, ela tirou essas férias que já foram em abril. Aí, quando chegar lá, mais 11 meses para abril, que vai ser março do mês que vem, começa do ano seguinte, começa o novo período de férias dela. Mas isso aconteceu em virtude de uma situação pandêmica em que foi criada uma lei de emergência. Não é o que está previsto na CLT. É regido por uma situação regida por outra lei. Tá? Respondi o caso da Silvana? Perfeitamente, professor. Eu agradeço, tá? E eu agradeço também. Vamos lá. Essa concessão de férias tem que ser comunicada. Então, o empregador tem que comunicar ao empregado quando é que ele vai tirar essas férias. Está lá no artigo 135. A concessão das férias será participada, comunicada por escrito ao empregado com antecedência de, no mínimo, 30 dias dessa participação, dessa comunicação, interessado dará recibo. Então, veja, existe o aviso de férias, que é a comunicação de que ele vai tirar, e o recibo de férias. O aviso de férias é a comunicação 30 dias antes do período das férias, tá? Que tem que ser dada de forma escrita e assinado pelo trabalhador. Tá? Professor. Só um minutinho, Flavinha. O recibo de férias é aquele recibo que você recebeu o valor das férias 2 dias antes. Então, são 2 documentos diferentes, por isso que os senhores assinam 2 documentos. Oi, Flavinha, pois não? Deixa eu perguntar uma coisa, professor. Quando você entra de férias, te avisam depois, mas eu acho que no caso, por causa da pandemia, aí tudo bem. Sim, porque aí é uma lei específica lá, tem que ver quando aconteceu, qual é o fundamento, quais foram as circunstâncias, tá? Veja que eu estava conversando com os juízes do trabalho, Flávia, e provavelmente vai ter muita demanda na Justiça do Trabalho quando as coisas se normalizarem, porque nem a própria Justiça ainda sabe de fato quais foram as abusividades que foram cometidas. Qual o nível do que foi, se foi seguido a lei, se foi extrapolado a lei, então ninguém sabe ainda o que é, porque o que interessa agora para o povo é segurar os empregos, então tá todo mundo miudinho, ninguém tá reclamando, que a gente quer marido, trabalhar, né? Oi, Flávia? Meu marido, quando começou a pandemia, deram para eles ficarem 5 dias em casa, que a loja ia fechar, né? Aí a loja abriu, depois de 5 dias, aí não comunicaram para ele voltar. Aí ele ligou na loja, depois de 5 dias, ver quando ele voltaria. Aí falaram que ele já estava de férias, só que aí ele não tinha assinado nenhum papel, não tinha comunicado. E nem tinham depositado o dinheiro das férias. Foram depositar quando estava terminando as férias dele. Perfeito. Então, nesse caso, por ser em virtude da pandemia, e foram decisões que realmente tiveram que ser tomadas rápidos, as datas da CLT não vão se aplicar, porque não é uma situação normal, corriqueira, foi uma situação de emergência. Então, às vezes, realmente não deu tempo de comunicar oficialmente a todos, né, de colher o recibo, de depositar 2 dias antes, porque tudo isso envolve contador, envolve recolhimento de tributo, certo? Então, às vezes, realmente não deu tempo. Esses casos, provavelmente, vai ser analisado caso a caso pela Justiça do Trabalho,
Tá? Não tem um parâmetro. Se fosse sem pandemia, tá tudo errado e a gente vai pedir uma indenização aí. Agora, com pandemia, não dá para aplicar a regra da CLT. A gente tem que analisar o que está previsto na legislação de emergência e verificar qual tipo de abusividade que foi cometida. Tá bom, então, professora, obrigada. Espera passar e aí a gente vê como é que vai estar a situação aí da Justiça do Trabalho. Tá. Professora, no final da aula eu quero te fazer uma pergunta mais meia pessoal. Perfeito, tá bom. Mas Clau, tá bom, pode deixar. Clau, você queria falar alguma coisa, querida? Claudineia? Não era a Gi que ia perguntar? Não, a Gi já perguntou. Eu falei só que não ia responder para ela aquela hora verdade, que tá chegando. Tadinha. Tadinha, não esqueci dela. Aqui, ó. Não esqueci de você, tá, Gi? Vamos lá. Opa, peraí, esse aqui eu já li? Não. Então, vamos lá. Lembra que eu falei lá do artigo 130, que fala do período, da quantidade de dias? 30 dias corridos, né? 24 dias corridos. Esse corrido já não é mais tão corrido assim, já foi relativizado pela reforma. Então, a regra geral é realmente os dias corridos, conforme dispõe o artigo 130. Porém, o artigo 134, parágrafo 1º, ele vem possibilitando o fracionamento dessas férias até em 3 partes. Então, você consegue... Muito bom isso. Você consegue dividir as suas férias em 3. De que forma? Desde que haja concordância entre empregador e empregado, óbvio, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser menos que 14 dias. Então, tem que ser um período de 2 semanas. Corridos. E os demais não poderão ser inferiores a 5 dias cada um. Então, pode ser 2 períodos de no mínimo 5 dias, né? Mas um período tem que ser de no mínimo 14 dias corridos, para possibilitar o efetivo descanso, né? Não é uma folga, tem que ser um descanso onde um lapso temporal maior, onde a pessoa efetivamente possa descansar, certo? Essa regra vale mesmo que você faça lá o tal do abono pecuniário, tá? Mesmo que você venda 1/3 das suas férias, aí vão sobrar 20 dias. Dos 20 dias, cai na primeira regra aqui. Não poderá ser inferior a 14. Então, dos 20 dias, um tem que ser de 14. E aí você não pode dividir em 3, você só pode dividir em 2, né? Porque o outro tem que ser de no mínimo 5. Então, não dá para dividir 5 e 1, certo? Então, mesmo que haja abono, que você venda as suas férias, aplica-se aqui o período mínimo de 2 de 5 dias, tá? E 1 de 14 dias. Mas isso foi muito bom, eu achei bem bacana, porque às vezes nem a gente quer tirar 30 dias, a gente já fica doido ficando 30 dias em casa, né? Essa foi uma das coisas boas que aconteceu nessa norma, porque primeiro que eu parei de vender dias, eu não vendo mais um dia, e 14 dias é um bom tempo para você ficar em casa, 2 semanas, e 7, eu tô de férias, essa semana eu tô de férias, inclusive, sério, eu tô de férias, na pandemia eu tô de férias, e são férias de 7 dias. Exatamente. Não, desculpa, 8 dias, né? Eu achei interessante aí, Bacana. principalmente para quem gosta de fracionar, ter a possibilidade aí de férias, de mesclar as férias. Quem é que define o momento, Gi, das férias? Artigo 136. A época da concessão. Fala assim, agora não quero mais também, professora. Não. Tadinha. Imagina, tô na expectativa. Eu acho que é empregador. É o empregador, artigo 136. A concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. Então, quem determina o período de concessão de férias é o empregador. Porém, tem 2 regrinhas que ele deve levar em consideração, né? Essas regrinhas estão no
parágrafo 1º e parágrafo 2º do 136. Os membros de uma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito, então é direito deles, de gozar as férias no mesmo tempo. Só que tem um salvo-se, né? Se assim o desejarem. E se disto não resultar prejuízo para o serviço. Como pode resultar um prejuízo para o serviço? Suponhamos que os dois trabalham exatamente no mesmo setor de 2. Como que os dois vão tirar férias se só tem os dois que trabalham no mesmo setor? Então, não é possível aí garantir as férias dos dois ao mesmo tempo, em virtude de que aquele setor é composto somente por esses dois, por esse casal, certo? E aí, fatalmente, eles vão ter que tirar férias em períodos diferentes. Tá? Por isso que não é muito bom, né, namorar, casar aí e trabalhar na mesma empresa. Tem algumas dificuldades. Ou, pelo menos, trabalhe em setor diferente, para possibilitar a concessão desse parágrafo 1º, desse direito no parágrafo 1º. Então, essa é a primeira observação que o empregador tem que fazer. O casal tem o direito de tirar férias juntos. Então, se não vai causar prejuízo, as férias devem ser concedidas no mesmo período. Tá? Se for causar prejuízo, como o exemplo que eu dei para vocês, que o setor não tem quem cubra, é só os dois, aí não tem jeito, vai ter que ser tirado em períodos diferentes. Parágrafo 2º. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Então, todo menor de 18 empregado tem direito de coincidir férias escolares com férias do trabalho. Isso é um direito incondicional. E aí não é mais o empregador que vai determinar, né? Ele vai determinar qual é o período de férias, se ele quer em julho ou se ele quer em janeiro. Isso aí ele pode escolher, né? O empregador pode ver o que é melhor para ele. Mas, pro estudante não tem um C, é direito dele, tá? Abono pecuniário, eu já havia dito para vocês, né? O que é o abono? Está no artigo 143. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias em abono pecuniário, ou seja, o famoso vender as férias, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Veja, não é da concessão, é do término do período aquisitivo, você já solicita o abono pecuniário. Já diz que você vai vender. Lembrando que, por mais que seja você venda, o abono pecuniário, 1/3 das férias é sobre o salário, tá? E não sobre o abono pecuniário, é sobre o salário. Então, você recebe lá 20 dias adiantado, mais 1/3 de férias, de férias constitucionais, né? 1/3 constitucional, mais 1/3 referente ao abono, que são os 10 dias que você vendeu. Bom? Então, 1/3 de férias incide sobre a remuneração e não sobre a venda. O abono pecuniário é faculdade do trabalhador. Aqui, Gi, já é o contrário. Para vender as férias, você não pode ser obrigado. Aí que decide é o trabalhador. Ele que escolhe se quer ou não vender as férias. Tá? O empregador só pode escolher quando ele vai tirar. Mas a forma que vai tirar é dele que escolhe. Pois não, Aguinaldo? Só uma dúvida, falando nesse abono pecuniário, nesse caso aí, a gente recebe no momento da venda o abono pecuniário, e como eu vou trabalhar os 10 dias, eu recebo novamente, é isso? Você recebe, você vai trabalhar os 10 dias, exatamente isso. Você vai receber, veja, o abono pecuniário, você recebe esses 10 dias trabalhado e mais 1/3. Isso, mas assim, quando eu tiro os 20 dias de férias e eu vendi os 10, eu vou receber, na verdade, eu vou receber como se fosse os 30 dias. E aí depois eu vou trabalhar mais 10 e vou receber os 10 trabalhados novamente. Exatamente, isso. Você recebe o abono, mais o terço constitucional e o adiantamento dos 20 dias. Os outros 10 que você vai trabalhar vai ficar
para o mês seguinte. Ah, certo. Gera uma dúvida com relação a isso daí. Oi, Nino, pois não? Eu me perdi aqui. Eu tenho direito a 30 dias de férias, né? Valor X, mas eu só vou tirar 20. Eu vou receber somente 20 dias, porque pelo que eu Não, entendi, você recebe os 30. e mais 10 que eu vou trabalhar que eu vendi. Exatamente, mais os 10 que você vai trabalhar, porque você vendeu que você deveria estar descansando. Então, naquele mês que você tirou férias, o seu aviso de férias vai estar o adiantamento do salário. Os 30 dias. Exatamente. Depois vai ter o abono de 30 dias, de 1/3, e mais 1/3 constitucional. No mês seguinte, você só recebe aqueles 10 dias que você trabalhou. Esse 1/3, ele diz respeito a 1/3 dos 30 dias do salário, mais 1/3 dos 10 dias? Não, só 1/3 sobre a remuneração mensal normal. Total. Normal, não a total, não com abono, sem um abono. Entendi. Só do salário. Só do salário. Muitas graças. Nada. Veja, é muito comum que o empregador, ele obrigue o empregado a vender. É muito comum. Porém, não é um poder decisório do empregador. Ele é faculdade do trabalhador. Caso aconteça do empregado ser obrigado a vender, olha aqui o que diz a interpretação analógica aí do 137. Fará jus ao recebimento deste período em dobro, porque ele foi obrigado a vender 1/3. Ele não queria, ele queria gozar. Como ele foi obrigado, aí ele teria que receber, é lógico que isso só acontece depois quando ingressa na justiça, tá, gente? Não vai, duvido muito que o empregador vai pagar em dobro, não vai mesmo. Porque já pagou, vai ter que se discutir aí em litígio. Mas a condenação fatalmente vai ser o pagamento em dobro. Então já pagou abono pecuniário, vai pagar mais 1/3 aí daquele valor que obrigou o trabalhador a vender as suas férias. É direito constitucional as férias, direito fundamental. Uma vez que o empregador ele cria um obstáculo por exercício desse direito fundamental, ele tem que ser punido. E a punição tem que ser alta, justamente porque o direito ferido é um direito que está previsto na Constituição. Férias proporcionais. O que são as férias proporcionais? Elas podem ocorrer quando, da rescisão de trabalho, você ou não tinha fechado o período aquisitivo, o contrato de trabalho foi rescindido antes do período aquisitivo, de terminar o período aquisitivo, ou ainda ter sido depois, porém você não ter gozado essas férias. Aí você vai receber as férias vencidas mais as proporcionais. Tá? Pode ser que a rescisão do contrato de trabalho ocorra antes que tenha sido completado o período aquisitivo de férias. Neste caso, ele fará jus às férias proporcionais, isto é, a cada mês completo de serviço ou a cada fração superior a 14 dias. A 14 dias trabalhados, já considera como se fosse um mês de férias. Tá? Então, trabalhou 14, já tem direito a um mês de férias. E aí vai ser a famosa férias proporcionais. Se trabalhou 5 meses, tem direito a 5 avos de férias. Então, vai pegar o seu salário, dividir por 12, pega 5 partes desse salário, vai ser o recebimento das férias proporcionais. Tá? Então, é o salário, divide por 12, e cada mês trabalhado corresponde a uma fração dessa proporção de férias aí relativa a esse período aquisitivo. Mesmo que a pessoa tenha trabalhado apenas um mês, nas verbas rescisórias dela vai estar constando lá férias proporcional de 1/12. Ok? Tranquilinho. Tranquilo. Férias? Tudo certo. Alguma pergunta sobre férias? Fora o fato que todos nós queremos tirar, né?
Então, passamos para o último ponto, que são as férias coletivas. As férias coletivas é aquela dada pela empresa para todos os funcionários ou da empresa, ou ainda para todos os funcionários de um setor da empresa. É as chamadas férias coletivas. Veja que não precisa ser a empresa toda, mas precisa ser um setor todo. Todos os funcionários daquele setor param. São caracterizadas como aquelas concedidas a todos os empregados na mesma empresa ou estabelecimento. Podem ser deflagradas, né? Podem ser concedidas por setores, desde que todos os trabalhadores que compõem aquele setor utilizem das férias nesse sistema coletivo. Está no artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Tá? Não precisa ser toda a empresa, mas tem que ser todas as pessoas que pertencem àquele setor. É muito comum esse tipo de férias coletivas, né, que não corresponde ao recesso que o Leandro falou lá, que ocorre na USP e em outras empresas. O recesso no final do ano, ele concede um período de descanso, aquele final, condicionado à compensação. Então, compensa primeiro, faz o banco de hora, depois usufrui no recesso. Não é chamado de férias, é recesso. As férias coletivas, não há compensação. É realmente férias, elas estão sendo remuneradas para esse tempo. Então, toda a empresa para, todo o setor para. Geralmente, isso ocorre quando há tempos de crise ou de baixa produtividade. E aí, o empregador opta por férias coletivas, porque já que ele vai ter que dar as férias e não tem produção, para o funcionário não ficar parado, ele já prefere adiantar o direito, conceder o direito em termos de férias coletivas. E às vezes até em alguns casos é adiantar também. Artigo 139, parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. Tá? Então, pode dividir as férias em 2 períodos, 2 de 15, ou um de 10 e outro de 20, mas nunca um dos períodos pode ser menos de 10. Geralmente, nesse esquema de férias coletivas, não tem abono, não tem a possibilidade de abono, porque aí é determinação do patrão. Ele determina que são 30 dias de férias. Mas não quer dizer que o funcionário vai ficar sem esse 1/3, né, professora? Ele acaba recebendo das férias, que ele tem direito do 30 dias. Então, se ele tem durante 12 meses, 1 mês de férias, digamos que um funcionário lá do setor que vai entrar de férias coletiva, ele já tirou férias e o outro não, esse que não tirou férias, ninguém vai receber ali naquele momento o abono, mas ele não deixa de ter o direito, né? Tá, vamos lá. O abono, você está falando constitucional, o abono pecuniário? Isso, mas ninguém vendeu nada. Ninguém vendeu nada. Não, veja, o que diz o artigo aqui é que o período não pode ser inferior a 10, não é 2 períodos de 10, quer dizer que um dos não pode ser menos que 10. Não, no período que a empresa, nas férias coletivas. Certo. Você falou agora que a empresa não paga o abono. Não, geralmente quando ela o que eu falei foi o seguinte, geralmente quando a empresa ela faz no esquema de férias coletivas, ela não dá possibilidade de abono, ela geralmente concede os 30 dias e fraciona em 2 períodos. Isso é que geralmente acontece, certo? Mas aí você tem uma situação, eu vou só pular um artigo aqui que eu já volto nele aqui, deixa eu ver. Eu vou ver onde foi que eu coloquei. Acho que tá aqui. Tá. Veja, a empresa, ela, quando concede as férias coletivas,
ela tem 30 dias para trabalhar. E geralmente o que ela faz é pegar esses 30 dias, dividir em 2 períodos, de 20 de 10, né, de 15 de 15, ou um período só de 30. Então, geralmente, quando ela estabelece regime de férias coletiva, ela nem permite um abono pecuniário, isso geralmente, tá? Mas isso não quer dizer que é obrigatório a concessão de férias de 30 dias. Não é obrigatório. O empregador, ele pode mesclar, ele pode fazer um período de férias coletiva e um período de férias individuais. Isso ele pode fazer. Então, tirei lá as férias de 15 dias, a empresa sobrou 15 dias para o trabalhador para ele decidir o que ele quer fazer. Ah, eu quero vender 10. Pode vender 10 e vai gozar os outros 5, porque a CLT diz que o período mínimo é de 5 dias, certo? Então, só vai poder ter esse abono pecuniário se a empresa, se o empregador possibilitar mesclar férias individuais com férias coletivas. Entendeu agora, Leandro? Ficou mais claro assim? Ficou, agora tranquilo. Perfeito. Não, é que eu não havia entendido quando você falou que a empresa tinha que pagar. Não tinha que pagar. Geralmente é o regime que ele adota. Quando ele adota coletivo, é os 30 dias e a grande maioria é fracionado. Tá? Certo? Certinho, obrigado, professor. Nada. Oi, Nino, pode falar. Professora, o mínimo é 10 dias. A empresa não pode, por meio do Instituto das Coletivas, conceder menos de 10 dias de férias. Coletivas, não. O mínimo é 10, correto? Coletivas, sim. Ok. Porque individuais pode ser 5. Individuais, entendi. Em circunstâncias normais, por exemplo, Silvana é uma pessoa que é desesperada, ela já quer vender as férias dela, os 10 dias lá do pecuniário. A empresa pode, independente das coletivas, fazer uma recusa. Não, Silvana, eu não quero não comprar seus 10 dias, mulher, tem que ir para você. Pode, não pode? Ela falar que não quer pagar? Pode, porque é ela que tem que pagar. Veja, é uma faculdade do trabalhador vender as suas férias. Mas também é uma faculdade do empregador não querer comprar. Exatamente, professor, é só Ninguém isso. É obrigado a comprar suas férias, né? Ainda mais que tem que pagar. Tá? Ednete, pois não, querida? Pode falar, Ednete. Sem microfone fica difícil aqui, e eu falando. Professora, tudo jóia? Tudo ótimo. Você pode ter falado e eu não ter percebido, referente ao artigo anterior sobre férias, o funcionário tem 12 meses para poder pedir as férias, receber as férias. E caso ele receba, formaliza, mas ele não descansou. Ele tem esse prazo também de 1 ano, de 12 meses para poder descansar, ou pode passar disso? Tá, eu não sei se eu compreendi muito bem sua pergunta, eu vou responder. Se eu não entendi, se eu não responder, você pergunte novamente. Veja, período aquisitivo é o período em que ele tem para adquirir o direito. Formou 12 dias, ele já adquiriu o direito, ele tem mais 12 meses para gozar esse direito. Passou esses 12 meses, se ele não gozou, ele tem direito ao pagamento em dobro. Aí ele recebeu, formalizou. É como se ele tivesse gozado nesse período que ele tem direito. Só que ele não descansou, de fato. Mas ele recebeu um pagamento em dobro? Recebeu. Em dobro? Não. Ele recebeu, porque ele não recebeu em dobro, porque ele recebeu no período de direito dele, não ultrapassou os 12 meses. Ele recebeu dinheiro, mas não gozou os dinheiro, dias. Isso. Certo. Ele tem esse prazo também para gozar esses dias, ou pode passar sem prejuízo para o empregador? Na realidade, o pagamento não deveria nem ter sido feito, porque o pagamento ele é condicionado às férias. Então, ele teria que ter tirado as férias. Quando faz isso, não é legal. Não é legal. Isso aí é totalmente legal. O que acontece? Nesse caso, depois da rescisão, aí provavelmente o patrão não vai pagar o valor não gozado de fato, né?
vai ter que ingressar com uma reclamação trabalhista exigindo aí a diferença por não ter gozado de fato do período de férias. Tá? Entendi. Obrigada, professora. Por nada, meu filho. Esses direitos que eu estou falando para vocês, o empregador não vai dar por livre e espontânea vontade. Vai ter que ingressar na Justiça do Trabalho para conseguir, porque a maioria deles tem natureza assim, indenizatória, né? Até para que o empregador não cometa esses ilícitos com relação ao período de descanso. Então, fatalmente, tem que entrar com uma reclamação para conseguir receber esses valores. Aqui, 139, parágrafo 2º. Para os fins previstos nesse artigo, o empregador comunicará ao órgão oficial do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim, e distinguindo, precisando, especificando quais são os empregados, qual o estabelecimento, qual é o setor que vai sair em férias coletivas. Veja, a prerrogativa é sim do empregador em dar férias coletivas, mas ele não pode fazer ao mero acaso. Ele precisa comunicar ao Ministério do Trabalho, o órgão local competente, né, de fiscalização, para poder viabilizar aí as férias coletivas. E tem o prazo, 15 dias antes do efetivo período de férias, tá? Porque se acontece uma fiscalização, ele vai receber uma multa do Ministério do Trabalho. Por isso, a comunicação é necessária. Parágrafo 3º. Em igual prazo, comunicou 15 dias? No mesmo prazo, o empregador envia cópia dessa comunicação ao respectivo sindicato dos trabalhadores e providenciará a fixação em local aí, de quadro de aviso, em local que os trabalhadores tenham acesso. Então, veja, comunicou ao Ministério do Trabalho, protocola, pega esse protocolo, tira uma cópia e tem que encaminhar a cópia para o sindicato. Encaminhou para o sindicato, também tem que fixar para dar ciência aos trabalhadores, tá? Fixar de uma maneira exposta, tá? Que todos os trabalhadores tenham acesso. Então, fixação de aviso nos locais de trabalho. E o artigo 140, para terminar, ele fala assim: os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando, então, um novo período aquisitivo. No caso do trabalhador recém-contratado, o que ele vai ter ali é férias proporcional, tá? Ele vai gozar das férias proporcional ao período em que ele foi contratado. Então, vai receber provavelmente, o tempo proporcional ao que ele está trabalhando. Tá? Aí, o que acontece? No dia que terminou as férias coletivas, zera e começa um novo período aquisitivo e ele se iguala aos demais trabalhadores. Tá? Mas não perde, nada se perde. Sempre há essa compensação aí de período aquisitivo. Perguntas sobre férias coletivas? Eu falei que a aula hoje era tranquila. Bem tranquilinha. Agora, falar da prova, professora. Da prova não tem muito o que falar, porque não fiz ainda, Lê. É o que eu falei para o Anderson. Não fiz e só vou fazer no fim de semana, meu querido. Porque ou eu preparo a aula ou eu faço prova. Então tem que preparar a aula e deixar a prova para o fim de semana. Mas como eu falei no começo da aula, é aquele esquema de 20 questões, verdadeiro ou falso. Só assinalar verdadeiro ou falso, vocês têm um prazo de 48 horas para fazer a partir da meia-noite da segunda, né? Do domingo para segunda, até a meia-noite aí, às 11h23h59 da terça-feira. 48 horas para fazer essas provas. Todas as provas de vocês têm esse prazo para vocês fazerem. Então, se organizem, senhores, porque se vocês não fizerem dentro desse prazo, vai fechar. E aí vai ter que gastar dinheiro para fazer uma outra prova, né?
Então, Então próxima quarta, só a nível de informação, aula normal. Não tem aula a próxima semana. Semana que vem, então não tem aula. Nem a outra semana. 2 semanas sem aula, tá? Meu Deus do céu, essa agora tá de brincadeira com a gente. Não é isso. Descanso bissemanal remunerado. Leandro, lembra que teve a medida provisória em que autorizou a redução de carga horária? Nós tivemos a nossa carga horária também reduzida. E para poder possibilitar aí da continuidade do exercício e das atividades, e manter nossos empregos, né? E manter as coisas, alguém tem que ceder. Então, todo mundo está tendo que ceder. Nesse caso aí, a gente reduziu a nossa carga de trabalho. Não reduziu a hora-aula aí, para poder ter essas compensações durante a semana. Só que na outra semana vocês vão ter semana jurídica, tá? Semana que vem a gente vai usar o período de aula, não é que a gente não vai estar trabalhando, a gente vai estar corrigindo as provas e fazendo os lançamentos. Nós vamos estar trabalhando, mas não dá para coincidir com aula, certo? Certíssimo. É um período atípico, né? Então temos que nos adaptar. Perfeito. Eu entendo perfeitamente, que eu tenho uma professora aqui em casa que trabalha para burro também. Senhores, eu confesso, olha, que nós estamos trabalhando muito mais do que quando nós estávamos presencialmente em sala de aula. Porque a aula tem que render o tempo, tem pouca participação, vocês podem tirar aí, essa classe geralmente tem entre 35 a 45 pessoas, e geralmente é cerca mais ou menos de meia dúzia de pessoas que interagem, diferente da sala de aula, que aparece vários casos, a gente consegue trabalhar várias hipóteses, né? Virtualmente as pessoas ficam tímidas e a gente acaba tendo que trabalhar mais. Fora isso, né, a quantidade de sistema, a quantidade de e-mail para responder, que é a única comunicação que o aluno tem, acaba dobrando o trabalho. Então, todos os professores, não são só nós, todos os professores estão trabalhando muito para poder garantir aí o acesso à educação de vocês. Espero que vale a pena. Veja todo mundo passando no exame da ordem, concurso público. Espero. Eu também. Amores, bom, obrigado, professor. Por nada. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Obrigada pela companhia de vocês. Fiquem tranquilos. Para estudar para a prova, slidezinho do lado, os pontos principais estão nos slides. Eu sempre coloco as coisas mais importantes nos slides. Livro e slide e a CLT para poder ir verificando na lei. Eu não sei se vocês perceberam, eu costumo aplicar a lei, e súmulas, né? Lei e súmulas ali para poder explicar o direito para vocês. Tá certo? Então, sempre acompanhem na lei. Baseie-se nos slides, porque nos slides tem os pontos principais da matéria. Certo? Maravilha. Obrigada, professora. Imagina. Obrigada a vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Até mais, gente. Muito linda. Até amanhã. Obrigada. Até mais. Beijo. Beleza. Tchau. Professora, posso falar antes disso aí? Só um minutinho, Flavinha. Deixa só o pessoal se retirar, a gente já conversa. Pode ir falando, Flavinha. Professora, deixa eu te falar uma coisa. A empresa onde eu trabalho, uma funcionária foi mandada embora e ela quis colocar a empresa no pau, na justiça, né? E ela chamou eu de testemunha. Só que eu não aceitei pelo fato de eu trabalhar na empresa e depois contra a empresa. Aí a empresa quer colocar meu nome como testemunha, para mim testemunhar contra o empregado. Nesse caso, eu sou obrigada a ir? Ou o advogado dela pode dizer que não quer me ouvir? Independente de quem você for testemunha, as duas partes podem ouvir. Se a sua própria amiga já queria te ouvir, é até vantajoso para ela você ser testemunha indicada pela empresa. Porque aí o advogado dela vai se valer disso, já que tem prova. O que você não pode fazer, Flávia, é mentir. Porque se você mentir, você está cometendo crime de falso testemunho e você pode ter voz de prisão no ato da audiência.
principalmente se tiver provas de que daquilo que está sendo ali questionado, tá? Então, assim, não tem problema você ser advogado da empresa. Você até fala para tua amiga assim, olha, a empresa já convidou já me chamou para ser testemunha. Você pode não aceitar. Se a empresa quiser insistir, ela vai pedir aí a sua intimação judicial. Aí, se for judicial, você tem que ir, tá? Se a intimação for judicial, tem que ir. Mas a sua amiga pode se valer desse seu depoimento para fazer prova para ela. Você só, por favor, de forma nenhuma minta. Testemunha nunca pode mentir, porque pode sair com voz de prisão dada. Sim, é porque assim, ela queria que fosse testemunha para ela, gosto muito dela, mas aí trabalhamos muito tempo juntos, né? Só que aí eu ia estar de testemunha para ela, mas eu continuo trabalhando na empresa e como é que eu ia testemunhar contra a empresa que eu estou trabalhando? Olha que legal, se a empresa está te convidando, vai. Aí avisa a sua amiga, eu não vou por você, mas eu vou pela empresa. Só que manda o seu advogado perguntar. Manda o advogado fazer a pergunta que eu vou responder a verdade. Para ela é até melhor assim, porque nem te coloca em risco, porque você está falando a verdade, você é obrigado a falar a verdade, não mentir. Sim, né? porque ela colocou amiga. Porque ela teve um período que ela não quis ser registrada e acabou, pegou... No caso, na verdade, é um caso de cuidadora, né? Que a gente trabalha como cuidadora na casa. Ela não quis ser registrada, ela entrou sem registro e ela era enfermeira da casa, né? E, no caso, a velha morreu da casa. E cuidávamos. Sei. Aí, no caso, ela recebeu tudo que tinha para receber, mas ela colocou a empresa no pau, dizendo que ela trabalhava sábado, domingo, feriado, e que tinha dias que ela fazia hora extra, mas isso aconteceu, sim. Tipo, uma vez ou duas vezes que ela teve que ir quando foi que o esposo da velha morreu, quando o seu José morreu. No caso, era o senhor da casa, né? Que eles eram um casal. O senhor e a senhora. Entendeu? Aí ela precisou de ir. Acho que ela trabalhou um dia a mais e um dia ela trabalhou umas horas a mais. Mas foi pago tudo isso, só que ela quer que mente que ela trabalhava todos os sábados, todos os domingos. Não, aí mentir você não pode. Mesmo aí você já fala para sua amiga, mesmo que eu fosse por você, eu não vou mentir. Eu não vou mentir porque não era isso a verdade. Eu nem posso mentir. Mentir você não pode. Jamais. Nem na vida a gente deveria mentir. Que de lá é juízo. Certo? Depois você pode a coisa fica pior para você, porque o reclamante pode mentir, né? Ele vai mentir, mas não vai acontecer nada para ele, porque ele não é um testemunho, é só um depoimento. Agora, testemunha, se mentir, sai preso. Entendi. Então, tranquilo ir testemunhar, tipo, a favor da empresa e falar somente a verdade. Vai prejudicar ela, mas, felizmente, é isso. Exatamente. Se houver alguma coisa que você possa falar e for verdade que vá ajudar, por exemplo, de fato ela trabalhou sábado e domingo, porém foram somente nessa circunstância em tal momento, não foi tantos períodos assim, foi só tais dias. Então é só falar a verdade, não tem problema nenhum. Ah, tá bom então. Tá bom? Obrigado, professora. Por nada, querida. Até mais. Obrigado, Flávia. Tchau, gente. Imagina. Tchau, gente. Cadê Tava o Nino? esperando, mulher, para ouvir o segredo.